aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos mais uma aula de Direito Penal. Tenha fé, tenha força, aguente. A gente está quase terminando. Esse módulo a gente está falando de crime, de teoria do crime. E a gente está estudando todos os elementos do crime. O crime, de acordo com o conceito analítico ou estrutural, é composto de fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. A gente já acabou o fato típico. Em um pouco mais de 10 aulas, a gente acabou o fato típico. E agora a gente vai entrar na antijuridicidade. Aliás, antijuridicidade a gente já conversou já um bocadinho de coisa. Então a gente viu que para ter crime tem que ter fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico é uma conduta humana descrita na lei como crime. Já para existir crime, esse fato típico tem que ser antijurídico. E a antijuridicidade ou ilicitude, ela significa a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Tudo bem? Então, às vezes, a lei permite que eu pratique um fato típico. Às vezes, a lei permite que eu pratique uma conduta humana descrita na lei como crime. Olha aí. Então, às vezes, a lei permite que eu mate alguém. Quando, professor? Quando eu tiver acobertado, amparado por algum excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, também chamada, lembram, discriminante e justificante. Professor, quer dizer que excludente de ilicitude ou excludente de antijuridicidade é sinônimo de justificante ou discriminante? Exatamente. E professor, é sinônimo também de exculpante? Não. Você deve lembrar que até eu já falei para vocês que exculpante é sinônimo de excludente de culpabilidade. Então vamos lá. Às vezes a lei permite que eu pratique um fato típico, que eu, por exemplo, como eu falei, como oficial de justiça, vá na sua casa, olha aí que coisa boa você me recebendo na sua casa, vá na sua casa com a ordem do juiz e diga assim, sinto muito, essa televisão está penhorada, vou levar para o depósito. Olha aí que situação mais desagradável. Pois muito bem, eu pratiquei um furto, subtraí coisa alheia móvel para outrem, ou seja, eu pratiquei o fato típico furto, mas eu fui amparado por algum excludente de antijuridicidade, algum justificante, algum discriminante. E a gente até já estudou a primeira excludente de ilicitude, ou justificante, ou discriminante, que é o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido, ele é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, ou seja, o consentimento do ofendido para bens disponíveis ou bens relativamente disponíveis, ele exclui a ilicitude quando a vítima ela é capaz de consentir, claro. Porque se a vítima for doida ou a vítima não tiver um consentimento válido, aí não vai excluir a ilicitude. Então veja, o consentimento do ofendido, até o exemplo que eu dei. Eu pego meu celular, aí eu dei o exemplo no caso do Roberto. Roberto, paga! Grande professor Jefferson Viana aparecendo aqui. Aí, professor... Turma, então assim... Eu pego, Roberto, pega esse meu celular e taca na parede, cara. Aí o Roberto foi e tacou na parede. Não existe o crime de dano exatamente porque houve o consentimento. Eu sou uma pessoa maior e sou professor, pensei que você fosse menor. Obrigado. Eu sou uma pessoa maior de idade e ainda, pessoal, eu sou capaz de consentir, porque ninguém me interditou ainda, eu não sou doido. Aí veja, agora, se quem deu o consentimento foi um menor ou uma pessoa que não era capaz de consentir, o consentimento do ofendido, ainda que o bem recaia sobre bens disponíveis, não é válido. Então uma criancinha que mora aí na sua casa chega pra mim e diz, professor, pode quebrar a TV aqui, quebra, meu pai paga. Aí eu disse, beleza, ó, você mandou. Aí eu vou quebro tudo. Posso botar a culpa na pobre da criança? Lógico que não pode. Então a gente já viu que o consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade. E com isso eu quero relembrar com vocês, meus queridos amigos, que no artigo 23 tem um rol exemplificativo de exclusões da ilicitude. Ou seja, no artigo 23 diz lá, exclui a ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Ou seja, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Exatamente porque, além desses quatro, existem as causas supralegais de exclusão da ilicitude, que o exemplo clássico é o consentimento do ofendido. E além do consentimento do ofendido, existem outras causas que excluem a ilicitude. Aí eu conversei com vocês. Lá no artigo 128, por exemplo, tem quando o médico pode praticar aborto na mulher sem que isso constitua crime. O médico pode praticar aborto na mulher sem que isso constitua crime quando isso for para salvar a vida dela, quando existe risco de morte para a gestante, ou ainda
quando for uma gravidez decorrente de estupro. Pois muito bem, muito embora haja divergência sobre a natureza jurídica, sobre o que é isso, o que é o artigo 28, tem prevalecido que o artigo 128, que permite o aborto, é uma cláusula que exclui a ilicitude, é a lei permitindo, portanto é uma justificante, é uma discriminante. E fora, turma, as excludentes de ilicitudes estarem no artigo 23, poder existir causas supralegais de exclusão da ilicitude. Existe também, lá no 128 do Código Penal, existem outras leis, pode existir exclusões da ilicitude, como a lei dos crimes ambientais. Pois muito bem, a gente superada essa fase de exclusão da ilicitude pelo consentimento do ofendido, a gente passa a falar então das causas exclusões da ilicitude que estão no artigo 23 do Código Penal. E a primeira que a gente fala é o estado de necessidade, que ele está vinculado, aliás, que ele está conceituado no artigo 24 do Código Penal. Só mais uma releitura, só mais um lembrete para vocês. Não esqueça que se lhe perguntarem para o nosso ordenamento jurídico qual é a relação do fato típico com a antijuridicidade, você vai dizer que a relação do fato típico com a antijuridicidade é definida pela teoria da indiciariedade ou teoria da ratio cognoscendi. A teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi, ela vai dizer que se o Ministério Público, se a acusação prova o fato típico, existe uma presunção relativa de antijuridicidade. Ou seja, quem tem que provar a antijuridicidade é a defesa. A acusação prova o fato típico, provado o fato típico, presume-se antijurídico. Então, se a defesa quiser provar a legal antijuridicidade, é ela que tem que provar essa antijuridicidade. Tranquilo? Fui um pouquinho mais rápido, porque tudo isso eu já expliquei e você já estudou e já resolveu questões fora as que eu vou resolver com vocês. Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai começar a estudar agora o estado de necessidade. E turma, o estado de necessidade ele está conceituado no artigo 24 do Código Penal. E no artigo 25 é conceituada a legítima defesa. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regulado do direito, muito embora estejam no artigo 23 do Código Penal, eles não são definidos pelo Código Penal. Então olha o que é que eu estou dizendo. A gente vai estudar primeiro o estado de necessidade, porque ele está conceituado no artigo 24 do Código Penal. Depois a gente vai estudar a legítima defesa, que está conceituado no artigo 25 do Código Penal. Em seguida a gente estuda exercício regulado do direito e, por fim, a gente estuda estrito cumprimento do dever legal. Esses dois últimos não estão conceituados no nosso Código Penal. O Código Penal não diz o que é. Só que você pode anotar como uma observação que o agente, o acusado, ele só pode alegar algum excludente de ilicitude caso ele prove que na hora sabia que estava amparado por um excludente de ilicitude. Ou seja, quando eu for ver com vocês o conceito de estado de necessidade que está no artigo 24 do Código Penal, todos os requisitos que eu vou dizer que precisam estar presentes para haver estado de necessidade são requisitos objetivos. Então lá no artigo 24 tem os requisitos objetivos do estado de necessidade. No artigo 25 tem os requisitos objetivos da legítima defesa. Muito embora tem o requisito objetivo no artigo 24 e 25, todas essas excludentes de ilicitude ou todas essas excludentes de antijuridicidade, além desses requisitos objetivos, todas elas têm um requisito subjetivo. E esse requisito subjetivo é exatamente o agente ter consciência que está agindo amparado por algum excludente de ilicitude. Então, no artigo, eu só posso alegar estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito ao meu favor, se eu provar que estava agindo e sabia que estava agindo amparado sobre algum excludente de ilicitude. Então, olha, uma questão que já caiu até foi do CESP. A questão é a seguinte: o delegado, ele, porque quis, prendeu o seu inimigo, seu desafeto, né, que é famoso no direito penal. Se ele prendeu o seu desafeto e levou para a delegacia. Quando chegou na delegacia, ele viu que tinha uma ordem de prisão contra aquele mesmo desafeto. Aí perguntava se o delegado cometia crime ou não. Turma, se o delegado tivesse prendido o indivíduo sabendo
que tinha um mandado de prisão expedido contra esse indivíduo, aí a gente diria, olha, o delegado com mandado de prisão, ele prendeu o indivíduo, sabendo que estava agindo sobre o estrito cumprimento do dever legal. Entretanto, como eu falei para vocês, a gente só pode alegar uma excludente de licitude dessa se conseguir provar que a gente sabia que estava amparado por uma dessas excludentes de licitude. Na questão, o delegado prendeu arbitrariamente. Ele não sabia, na hora da prisão, ele não sabia que existia um mandado de prisão contra o desafeto dele. Foi saber depois que o crime se consumou. Ele pode alegar estrito cumprimento do dever legal? Não pode. No caso, ele responde sim pelo crime. Aí não falava com detalhes qual foi a atitude do delegado. Em tese seria sequestro e cárcere privado. Em tese, então, ele poderia responder pelo sequestro por ter privado a pessoa da liberdade dela. Tudo bem? Então veja, eu só alego estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, ou qualquer outra mesmo, excludente de licitude como consentimento do ofendido, caso esteja presente o requisito subjetivo, que é exatamente o agente saber, ter ciência na hora do fato típico, ter ciência de que estava amparado sobre algum excludente de ilicitude. E agora, finalmente, depois de bem 10, 15 minutos de aula, não sei quanto tempo já passou, a gente passa a ver o conceito de legítima defesa. E qual é o conceito de legítima defesa? De estado de necessidade. E qual é o conceito de estado de necessidade? Primeiro estado de necessidade está no 24, depois a legítima defesa está no 25. O estado de necessidade ele está conceituado então no artigo 24, diz assim, ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Que fato, professor? Quem pratica o fato típico, pessoal? Quem pratica a conduta humana descrita na lei como crime. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Perceba aqui que ele está falando de perigo atual. Que não provocou por sua vontade. Que não provocou por sua vontade. E nem podia de outro modo evitar. E nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio. Direito próprio ou alheio. Cujo sacrifício nas circunstâncias não era, vou botar de verde mesmo, ou de amarelo mesmo, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Professor, por que é que o senhor está fazendo a bandeira do Brasil aí, está colocando verde e amarelo? Exatamente para explicar, para diferenciar os requisitos do estado de necessidade. Como eu falei para vocês, todos os requisitos que tem aqui no artigo 24 são requisitos objetivos. Como é o estado de necessidade? No estado de necessidade, eu pratico um fato típico, ou seja, eu sacrifico um bem jurídico para salvar outro bem jurídico. Então eu sacrifico um bem jurídico para salvar outro bem jurídico. O bem jurídico que eu sacrifiquei deve ter igual valor ou menor valor do que o bem jurídico que eu salvei. Em outras palavras, no estado de necessidade, eu tenho que sacrificar um bem jurídico, que pode ser vida, pode ser patrimônio, para salvar outro bem jurídico. Só que para o estado de necessidade, ele realmente valer, o bem jurídico salvo tem que ter maior valor ou igual valor do que o bem jurídico sacrificado. Então, o exemplo clássico que tem de estado de necessidade é quando o navio naufraga, todo livro tem. Aí só tem uma boia de salvação, uma tábua de salvação. A tábua, ela só aguenta uma pessoa e tem 2 sobreviventes. Um sobrevivente mata o outro para ficar na tábua. Nesse caso, seria um caso de estado de necessidade. Professor, o cara matou outro e é estado de necessidade? Sabe por quê? Porque no estado de necessidade, 2 bens jurídicos estão em perigo. 2 ou mais bens jurídicos estão em perigo. E você sacrifica um para salvar o outro. No caso, o perigo que esses bens jurídicos estão sofrendo é um perigo que é para todo mundo. Não é um perigo determinado. Quando o navio então naufraga, esse perigo de morte por conta do naufrágio do navio não recai sobre uma pessoa,
recai sobre todos os tripulantes. Então, quando você nota que existem 2 ou mais bens jurídicos em perigo, e esse perigo não é determinado só para um deles, aí é um caso de estado de necessidade. Esse perigo ele pode ter sido causado pelo fato da natureza, por um animal, ou ainda por outro ser humano. Então, no exemplo clássico do estado de necessidade, que é exatamente o do naufrágio do navio, no caso, tudo bem, um indivíduo matou o outro, mas porque os dois, ou seja, porque estava todo mundo em perigo, estava todo mundo passando por perigo me desconcentrei aqui porque o bicho apagou. E aí eu não vou começar lá não. Qualquer coisa a gente para no meio e eu não vou regravar não. A gente para no meio e continua na próxima. Então veja, no estado de necessidade, meus queridos amigos, o perigo, ele é para todo mundo. Esse perigo, ele pode ter sido causado ou por um ser humano, ou por um animal, ou pela própria natureza. Por exemplo, um animal solto. Um animal solto, sem estar amando de ninguém, é um perigo para todo mundo. Se eu mato esse animal, eu vou alegar estado de necessidade. Se eu mato esse animal, eu vou alegar estado de necessidade. Agora, a legítima defesa, diferentemente do estado de necessidade, o perigo ele é certo, o perigo ele é determinado. E além disso, o perigo na legítima defesa é um perigo causado por uma injusta agressão. E a agressão, no caso da legítima defesa, é uma agressão que advém de um ser humano. Então imagine na segunda situação, onde o pitbull ele vem me matar, só que esse pitbull está amando do ser humano. Como o pitbull está sendo utilizado por um ser humano como um instrumento para me atacar, aí é um caso de legítima defesa. Então veja, para você não confundir, turma, a diferença de estado de necessidade para a legítima defesa. Para você não confundir o estado de necessidade com a legítima defesa, você pensa logo, o perigo é certo, é determinado? Se for perigo certo para uma pessoa específica, aí a gente vai dizer que é a legítima defesa. Agora, se o perigo for para um número indeterminado de pessoas, foi um incêndio que causaram aqui no Eu Vou Passar, foi um naufrágio de um navio, aí nesse caso a gente vai alegar estado de necessidade. Aí nesse caso a gente vai alegar estado de necessidade. Turma, pois muito bem. O estado de necessidade, a gente sacrifica um bem jurídico para salvar outro bem jurídico, e esse bem jurídico que foi salvo, ele é de maior valor ou é de igual valor ao bem jurídico que foi sacrificado. Então o bem jurídico salvo, ele é de igual valor ou de menor valor do que o bem jurídico sacrificado. Aí vocês sabem que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu tô tentando explicar a matéria e abrir aqui o material de vocês, que ele se recuperou, que o Windows aqui do nada, pufo, apagou tudo. Aí eu já avisei logo, ó, não vou regravar a aula, pelo amor de Deus, que é a coisa que eu mais tenho ódio nesse mundo. Aí eu vou só abrir aqui pra gente voltar a dar aula. A gente tá falando então dos requisitos do estado de necessidade. E eu tô conversando com vocês que no estado de necessidade a gente salva um bem jurídico de igual valor ou maior valor. Eu vou logo adiantar. Consegui. Concordo. Pronto. Galera, graças a Deus. E aí eu vou logo adiantar uma coisa. Qual foi o estado de necessidade? Qual foi a teoria sobre o estado de necessidade que a gente adotou? A gente adotou a teoria unitária de estado de necessidade. Por que a gente adotou a teoria unitária de estado de necessidade? Porque existe tanto a teoria unitária, como existe tanto a teoria unitária, como existe a teoria diferenciadora. Professor, não estou entendendo nada. Então vamos lá, que aí eu vou escrever que fica mais fácil. Pronto. Qual foi a teoria que a gente adotou em relação ao estado de necessidade? Existe, deixa eu colocar aqui Eita, aula embaçada. Existe a teoria unitária e existe a teoria diferenciadora do estado de necessidade.
para a felicidade geral da nação, a gente adotou a teoria unitária. E por que para a felicidade geral da nação? Porque pela teoria unitária só existe um tipo de estado de necessidade. O estado de necessidade que existe é o estado de necessidade justificante. Para essa teoria, o estado de necessidade que existe é tão somente o estado de necessidade justificante. Em outras palavras, para a teoria unitária que foi adotada pelo Brasil, o estado de necessidade ele é justificante, portanto ele exclui a ilicitude. É que existe, além da teoria unitária, existe também a teoria diferenciadora. E a teoria diferenciadora, ela diz assim, ó, existem dois estados de necessidade para a teoria diferenciadora. Existe o estado de necessidade justificante e existe o estado de necessidade exculpante. Existe o estado de necessidade justificante e existe o estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade justificante, e aí, Hernani, ele só tem, turma, o estado de necessidade justificante, ele exclui a ilicitude, como eu falei. E o estado de necessidade exculpante, que existe só para a teoria diferenciadora, ele exclui a culpabilidade. Ou seja, a teoria diferenciadora diz o seguinte: se o bem jurídico salvo for de maior valor que o bem jurídico sacrificado, a gente tem o estado de necessidade justificante. Então, para a teoria diferenciadora que a gente não adotou, se o bem jurídico salvo for maior que o bem jurídico sacrificado, for de maior valor que o bem jurídico sacrificado, é um estado de necessidade justificante e, portanto, exclui a ilicitude. Agora, a teoria diferenciadora traz também um estado de necessidade exculpante, que ele diz, olha, se o bem jurídico for de igual valor e, às vezes, até de menor valor do que o sacrificado, então o bem jurídico salvo for de igual valor ou menor valor do que o sacrificado, aí a gente tem o estado de necessidade exculpante, que não exclui mais a ilicitude. O estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade. Graças a Deus, pessoal, a gente só adotou a teoria unitária. Então, quando você ouvir falar em estado de necessidade, ele vai ser sempre estado de necessidade justificante, ou seja, ele vai excluir a ilicitude. Professor, e o estado de necessidade putativo? Meus queridos amigos, a gente conversou, quando eu falei de erro de tipo, e aí até eu já vou retomar essa discussão, sobre as discriminantes putativas. Discriminante é sinônimo de excludente de ilicitude. Putativo significa imaginário, significa que é algo que está na sua cabeça. Só algo que está na sua cabeça, mas na realidade não está acontecendo. Quando alguém acredita que está agindo em estado de necessidade, mas na realidade não está, quando alguém acredita que está agindo em legítima defesa e na realidade não está, a gente pode alegar para essas pessoas a chamada discriminante putativa, do artigo 20, parágrafo 3º. Então, a discriminante putativa, muito embora ainda haja divergência, prevalece que ela é uma espécie de erro de tipo. E o erro de tipo, como a gente viu, exclui o fato típico. Ou seja, a discriminante putativa, que ocorre quando o indivíduo acredita estar agindo amparado sobre algum excludente de ilicitude, mas na realidade não está, prevalece que ela é uma espécie de erro de tipo, exatamente porque o erro de tipo está no artigo 20 caput do Código Penal, como nós já vimos, e a discriminante putativa está no artigo 20, parágrafo 1º. Então, se você está me falando de estado de necessidade putativo, não é estado de necessidade. Porque o estado de necessidade real, ele não é putativo. O putativo é o estado de necessidade imaginário. O estado de necessidade putativa, a legítima defesa putativa, que isso são discriminantes putativas, são espécies de erro de tipo e, portanto, exclui o fato típico. Para alguns, pode excluir também a culpabilidade, mas essa aí é uma corrente mais minoritária, então eu não vou comentar com vocês. Então veja, a gente estava estudando, meus queridos amigos, o estado de necessidade, os requisitos do estado de necessidade. Eu vi aqui que tem o que eu já grifei.
eu vi aqui que já tem o que eu grifei. Ah, Sidney, vamos lá, eu grifo. Pronto, tá aqui. Turma, é assim. Quais são os requisitos do estado de necessidade? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato tipo, ou seja, quem sacrifica um bem jurídico para salvar outro, para salvar de perigo atual. Perceba que no estado de necessidade, você só pode agir em estado de necessidade se o perigo for atual. Perigo atual é o perigo de agora, é o perigo que está acontecendo nesse momento. Quando a gente for estudar legítima defesa, vocês vão perceber que pode agir em legítima defesa para salvar de perigo atual ou iminente. Perigo iminente é aquele que ainda não se tornou atual. E até já se tornou besta as provas cobrarem que age em estado de necessidade quem atua para salvar de perigo atual ou iminente. Falso. Para a corrente majoritária e para a lei, só age em estado de necessidade quem sacrifica um bem jurídico para salvar outro de um perigo atual. Perigo atual é o perigo que está acontecendo agora. Nós já vimos que esse perigo do estado de necessidade é um perigo indeterminado, é um perigo generalizado, não é um perigo determinado para uma pessoa, que não provocou por sua vontade. Ou seja, você só pode alegar estado de necessidade se você não tiver provocado o perigo. Aí aqui se discute, professor, foi você que causou um incêndio aqui no Eu Vou Passar. E para você se salvar, você teve que sair correndo, passou por cima de um monte de gente e acabou, pessoal. Eu acabei me safando, mas eu acabei pisando em algumas pessoas e algumas pessoas ficaram para trás. Eu posso alegar estado de necessidade, já que fui eu que causei o incêndio? Se discute o seguinte. Tá vendo aqui, onde está grifado de verde, que quem causou o perigo, por sua vontade, não pode alegar estado de necessidade. Porque considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Agora, eu posso então ter provocado o perigo tanto dolosamente, ou seja, porque eu queria causar o perigo, causar o incêndio, ou culposamente. Será, queridos amigos, que eu que causei o incêndio, seja dolosamente, seja culposamente, eu não vou poder alegar em estado de necessidade? Não é isso que prevalece. Prevalece que a redação aqui do artigo 24, quando ele diz que não provocou o perigo por sua vontade, é o indivíduo não ter provocado o crime ou o perigo dolosamente. Então, se eu dolosamente causei fogo, causei incêndio aqui no Eu Vou Passar, e aí eu saí correndo para me salvar, nesse caso eu não posso alegar estado de necessidade porque eu dolosamente pratiquei o crime. Entretanto, se eu culposamente tiver causado um incêndio, aí eu saí correndo e precisei deixar algumas pessoas para trás, aí sim, nesse caso, como foi culposamente que eu causei o perigo, eu vou poder sim alegar o estado de necessidade. Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica para salvar de perigo atual, perigo agora, que não provocou esse perigo por sua vontade, não provocou dolosamente. Porque se eu provoquei o perigo culposamente, eu posso alegar sim estado de necessidade. Turma, o tempo acabou, próxima aula começa daqui. Tchau, galera, tudo de bom.